Bom, nós fizemos uma aula aqui só, e nessa aula que nós fizemos, nós falamos de razão e proporção, não foi isso? Hoje nós vamos, ainda nessa linha, mas falar das grandezas que são direta e inversamente proporcionais, que nós falamos para fazer razão e proporção. Nós falamos o que era direto, o que era inverso, o que era diretamente proporcional, inversamente proporcional. Então, hoje nós vamos falar de regra de três simples, regra de três composta, regra de três direta e inversa, tá bom? Então, para isso, nós vamos começar a nossa brincadeira aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando o quociente entre elas é uma constante. Pessoal, quem lembra o que é quociente? A chave? Isso, beleza. Aí você coloca na chave, ok. Quociente é o resultado da chave, a divisão, ok, muito bem. Olha lá. Então, gente, quando a gente fala assim, por exemplo, ó, nas grandezas diretamente proporcionais, considere que as grandezas A, B e C são diretamente proporcionais às grandezas E, F e G. Pela definição que nós vimos, que vai ter o quociente, nós vamos ter aqui, por exemplo, A que divide E, não se preocupe com isso por enquanto. B que divide F, C que divide G é igual a K. Nossa, professor, é por isso que eu não gosto de matemática. Eu penso que vem número, aí vem com esse negócio. A que divide, né? A que divide E, B que divide F, C que divide G igual a K. O K aí é uma constante. E as letras são representação de números. Nós vamos entender isso aqui. Professor, depois você pode compartilhar? Posso, tá? Sem problema nenhum. Eu posso compartilhar isso aí com vocês. Nós vamos entender aqui. Então, olha aqui, gente, com exemplos para que vocês possam entender. Se eu tiver aqui, ó, observe a relação entre o preço pago e a quantidade de gasolina colocada no tanque de um carro. Então, se ele for lá e colocar 1 litro, ele paga R$ 5. Se ele colocar 2 litros, R$ 10. 3 litros, R$ 15. 4 litros, R$ 20. 5 litros, R$ 25. Ok. Agora enxerga isso voltando, já que eu falei que é quociente, e quociente é divisão, correto? Então enxerga isso voltando. Quanto que é 5 que divide 1? 5. Quanto que é 10 que divide 2? Quanto que é 15 que divide 3? Quanto que é 20 que divide 4? Quanto que é 25 que divide 5? Então, qual é a constante? 5. Então, quando eu pego dois resultados e divido e sempre tem o mesmo valor, aí eu vou dizer que eles são diretamente proporcionais, certo? Vou pegando, ó, 5 que divide 1, 10 que divide 2, 15 que divide 3, 20 que divide 4, 25 que divide 5. Sempre eu vou ter como resposta o 5. Então, quando eu tenho várias divisões e todas elas com o mesmo resultado do quociente, é porque elas são diretamente proporcionais, certo? Mas, professor, hum, vocês lembram que eu falei para vocês assim, ó, diretamente proporcionais é fácil, é quando a gente tem na mesma direção. Lembra que nós falamos foi assim, lá em razão e proporção? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Na mesma direção. Quer dizer, se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Professor, essa explicação ainda vale? Vale, tá? Se um aumenta, o outro aumenta. Olha aí. Se aumentar a quantidade de litros, está aumentando o preço. Era 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20, 5, 25. Aumentou um, aumentou o outro, na mesma proporção, tá? Então, aquela explicação serve para cá, sem problema nenhum, tá? Vamos lá. Então, olha lá, 5 que divide 1, 10 que divide 2, 15 que divide 3, 20 que divide 4, 20 que divide 5, 25 que divide 5, 20 que divide 4, que deu 5. Até aí alguém tem dúvida? Não é fácil? De graça. Ok.
Constante de proporção. Grandezas inversamente proporcionais. Gente, se na diretamente proporcional é o produto, é a divisão, é o quociente, na inversamente proporcionais vai ser o produto, tá? Vai ser o produto. Essa parte teórica aqui eu estou passando um pouquinho rápido, mas eu vou já deixar vocês trabalhar, tá? Então, por exemplo, ó, se eu tiver aqui, por exemplo, vamos para cá, Raulson Bonito. Ó, exemplo, suponha que a distância entre Palmas e Paraíso seja de 100 quilômetros. A tabela abaixo mostra a variação do tempo em função da velocidade de certo móvel. Ó, a distância é 100 quilômetros. Se o cara andar a 50 quilômetros por hora, ele faz o percurso em quantas horas? 2. Se for a 100 quilômetros por hora, 1. Se for a 200 quilômetros por hora, meia. Se for a 400, 0,25. Se for a 800, 0,125, não é isso? Espera aí, então, professor, deixa eu lembrar. Inversamente proporcional. Aumentou um, o outro diminuiu. Inversamente proporcional. Aumentou um, o outro diminuiu. Diretamente, aumenta um, aumenta o outro. Diminui um, diminui o outro. Inversamente, o nome já diz. Um inverso, um cresce, o outro diminui. Certo? Professor, eu não estou entendendo muito bem, mas vai. Nós vamos fazer agora aqui umas 15 dessas rapidinho para vocês entenderem. E eu sei que vão entender. Olha aqui. Na prática, é o que eu acabei de falar, na prática, duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais, na medida que um aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, tá? Então, ó, na prática, um aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. É aqui que eu vou ver se eu estou conseguindo hoje. Então, olha lá. Um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, tá? Então, diretamente proporcional, se um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, tá? Um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, diretamente proporcional. Inversamente proporcional, quando um aumenta e a outra perfeito. Beleza. Então, já nas grandezas inversamente proporcionais, na medida que um aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Tá bom? Então, olha aqui, vocês vão treinar. Vamos comigo. Deixa isso aqui ainda, não vou falar disso aqui ainda por enquanto. Vamos treinar isso que nós acabamos de falar. Pronto, vocês vão classificar para mim. Olha lá, classifique as grandezas relacionadas a seguir em diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Tem 4 aí, A, B, C e D. Tenta para mim, por favor. Vocês vão olhar lá, por exemplo, consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Vocês vão dizer se é direto ou inverso. Tenta. 2 minutinhos para vocês tentarem, por favor. Vai. Pedi para entregar um calendáriozinho para vocês não perderem as datas das provas. Nós já temos 3 concursos só esse mês, hein? 3. Final de semana agora, quadro geral. Dia 14, Assembleia. Dia 28, Saúde. A prefeita falou que anuncia a educação aí daqui no máximo 2 semanas. Então tem muita prova. Vamos continuar que vai dar certo. Quando terminar o de vocês aqui, gente, se vocês puderem e quiserem ir para o centro, serão muito bem-vindos lá fazer lá na região norte, tá bom? Eu, com fé em Deus, vou ficar bem e aí eu vou continuar ajudando vocês no que eu tinha prometido, né? Tem aí, no da saúde não tem matemática, mas no da educação com certeza vai ter, no da Assembleia tem, quadro geral tem.
Eu vi assim, mas não é nada certo, é achismo, né? Porque quem eu ouvi falar foi o Delgado, né? O Delgado ontem ele ministrou aula lá e aí ele falou sobre isso, né? Aqui iria até essas final de semana, mas a gente vai pelo menos mais a outra que eu ainda quero fazer pelo menos mais 2 aulas, que é a parte do raciocínio lógico, de arranjo, combinação, permutação, fatorial, tá? E parece que o Júnior Cabeçudo também ainda quer vir aqui também, né? Conseguiram? Olha lá, então vamos juntos aqui. Consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo, diretamente proporcional ou inversamente proporcional? D ou I? D, ó, consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Quanto mais quilômetros, mais combustível, não é isso? Aumentou um, aumentou o outro. Então são diretamente proporcionais. Ok, letra D. Diretamente proporcionais. Tá? D. Diretamente proporcionais. Ok. Agora, pessoal, na B, quantidade de tijolos e área de uma parede. Quantidade de tijolos e a área de uma parede. Inversamente ou diretamente? Inversamente, quanto maior a área, vai ter mais tijolos ou menos? Mais, não é isso? Ó, se você vai fazer uma área só daqui para cá, vai gastar 80 tijolos. Se a área pegar toda essa frente, vai gastar 300 tijolos, não é isso? Se aumentar a área, aumenta o número de tijolos. Então, se aumentou um, aumentou o outro, vai ser diretamente proporcional. Ok. D também. Diretamente proporcional. Muito bom. Agora, na letra C, o desconto dado em um produto e o valor pago por ele. Diretamente ou inversamente? Isso, quanto maior o desconto, menor o valor, não é isso? Ah, tá vendendo aqui agora um som automotivo. Ele é R$ 1.000. Se eu der um desconto de 30%, vai pagar quanto? 700. E se o desconto fosse 50%, paga 500. Então, quanto maior o desconto, menor o preço, não é isso? Então, se aumentou o desconto, diminuiu o preço, inversamente proporcionais. Alguma dúvida? Tranquilo, fácil, de graça, beleza. Agora, na letra D. Na letra D, o número de torneiras de mesma vazão e o tempo para encher uma piscina. O número de torneiras de mesma vazão e o tempo para encher uma piscina. Diretamente ou inversamente? Inversamente, diretamente, inversamente. Então, gente, olha, muito cuidado com isso. Quando eles querem fazer uma questãozinha para pegar o aluno, ele pega bem aí. Quer ver uma coisa? Quer ver? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Espera aí. O cara vai dizer que ele tem um tanque aqui, uma piscina. Vamos dizer que ele tem aqui uma piscina. E ele quer encher essa piscina. E ele tem torneiras. Aí suponha comigo que se ele abrir, ligar a torneira A enche a piscina sozinha em 5 horas. Ah, tá. Então, ó, ligou só a torneira A, ela enche a piscina sozinha em 5 horas. Beleza? Aí, outro dia ele foi ligar, ele falou: Ah, hoje eu vou testar a torneira B. Foi lá para encher a piscina, ele abriu a torneira B. Ela sozinha encheu a piscina em 3 horas. Opa, a torneira A enche a piscina em 5 horas. A torneira B
enche a piscina em 3 horas. Aí ele falou assim: ah, agora da outra vez eu vou ligar as duas ao mesmo tempo. Aí ele foi encher a piscina, ele abriu as duas torneiras. Espera aí, a torneira A enche a piscina em 5. A torneira B enche a piscina em 3. E se ele ligar as duas ao mesmo tempo, enche em quanto? Se uma enche em 5, a outra em 3, se ele ligar duas, enche em quanto? Então, tem muita gente que fala assim: ah, não, enche em 4, porque 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Quer dizer que só uma enche mais rápido que se as duas encherem ao mesmo tempo. Né? Então, toma muito cuidado com isso, tá? Para você não pensar. Então, gente, à medida que quanto mais torneira ele abrir para encher a piscina, vai encher mais rápido. Então, elas são inversamente proporcionais. Professor, tem como fazer esses exercícios? Tem. Daqui a pouco nós vamos falar de regra de 3, tem um monte de questão assim, tá bom? Então, inversamente proporcionais. Então, deu duas diretas, as duas primeiras e duas inversas. Alguma dúvida para alguém até aí, gente? Inversamente, é, se você liga uma torneira, ela enche em 5 horas. Se você liga só a outra, ela enche em 3 horas. Se você ligar duas ao mesmo tempo, vai encher mais rápido ou menos, ou menos rápido? Ó, quanto mais água despejando, mais rápido enche a piscina. Parece. Agora é assim, ó. É aquilo que a gente está falando. Quanto mais torneiras ligadas, menos tempo. É o tempo, tá? Vamos mais. Aqui, tem mais aqui. Em cada caso, determine em cada caso a relação. Deixa eu ver se eu já deixei a resposta aí, ficou fácil. Aí tirei. Pronto. Em cada caso, determine se a relação entre as grandezas é de proporção direta ou inversa. Vai, por favor. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, só aí. Vai. O número de máquinas funcionando e a quantidade de peça que elas produzem. Aí é você que relaciona, tipo, o número de máquina e a quantidade de peça. Aí você faz a pergunta: se eu aumentar o número de máquina, o que é que acontece com o número de peças? Aumenta. Então, diretamente proporcional. Tá? Então, a primeira é D. Depois, o número de operários trabalhando e o tempo que leva para construir uma estrada de 10 quilômetros. Direto ou inverso? Inverso, né? Quanto mais operários, menos tempo. Não é isso? Quanto mais operários trabalhando, menos tempo leva. Tipo assim, 10 pedreiros, se eu perguntasse assim, ó, 10 pedreiros constroem uma casa em 50 dias. 10 pedreiros constroem uma casa em 50 dias. 20 pedreiros constroem uma casa em quantos dias? 25, não é isso? Então, se dobrou o número de pedreiros, reduz na metade o número de dias, porque são inversamente proporcionais. Sim ou não? Beleza? Então, o número de operários trabalhando e o tempo que levam. Quanto mais operários, menos tempo. Então, são inversamente proporcionais. Beleza? Muito bom. Vamos para a próxima. Agora essa aqui. A velocidade de um ônibus e o tempo que ele leva para fazer uma viagem de Brasília a São Paulo. A velocidade de um ônibus e o tempo que ele leva para fazer uma viagem de Brasília a São Paulo. Inversamente, não é isso? Quanto mais rápido, menos tempo. Olha aí uma coisa interessante. E se fosse relacionado à distância? Isso aí.
tá? Então, cuidado com isso. Pronto. A velocidade, olha aqui, pronto, aqui, ó, nem me liguei, ela está aqui. A velocidade de um ônibus e a distância percorrida em horas. A velocidade de um ônibus e a distância percorrida em horas. Direto ou inverso? Direto. Olha aqui comigo, se ele anda 50 km por hora, em 2 horas, ele faz quantos quilômetros? 100. E se ele andasse a 100 km por hora, em 2 horas ele faz quantos quilômetros? 200. Então, se aumentar a velocidade, aumenta a distância. Então, são diretamente proporcionais. Tá vendo? É a mesma pergunta, só que um está relacionando tempo e o outro está relacionando distância. Então, grandeza, tempo e distância, inverso, né? Tempo e distância, inverso. Você vai lá, desculpa, tempo e velocidade, inverso. Quanto mais rápido, menos tempo. Agora, quanto mais rápido, mais longe. Tá bom, gente? Dúvida para alguém? Tranquilos? Fácil. Fácil? Fácil. Beleza. A quantidade de ração e o número de animais que podem ser alimentados com ela durante uma semana. Diretamente, não é isso? Quanto mais ração, mais tempo para alimentar os cães lá, correto? Tranquilo, gente? Aí atrás. Estão entendendo? Pronto. Então, direto, inverso, inverso, direto, direto. Né? Acho que tem mais aqui ainda. Pronto, tem mais. Tentem. Mais 2 minutos para vocês. Se não entender, não deixa passar, porque daqui a pouco, se vocês estiverem entendendo tudo, daqui a pouco, quando eu for falar de regra de 3, para saber se é direto ou inverso, vocês vão entender por que eu estou fazendo tantos exercícios assim. Vai ser tap, 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 vocês resolvem facinho. Se entender bem a relação entre direto e inverso, a regra de 3 é mole. Uma dúvida você primeiro aqui, do como, deixa eu ver se aqui, do como consumo. Se o veículo rodar mais, vai ter menos combustível. Você vê. Consumo de combustível e quilômetros percorridos. Consumo de combustível. O consumo aumenta à medida que roda Mais, mais. Se aumentar o consumo é porque andou mais. mais. Até mais assim, se rodar mais, ela vai ficar mais vazio, mais rápido. Aí, ok. Beleza. Pessoal, olha aqui, ó. Me empresta aqui seu celular, por favor. Ele falou bem assim, ó. Lá naquela primeira ainda, ele falou, professor, bem aqui, fala bem assim, ó. Consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Ele entendeu assim, que quanto mais roda, vai ficar menos combustível. Isso é verdade. Quanto mais roda, fica menos combustível. Mas aí não é consumo, é a quantidade. Consumo é o que ele consome, é o que ele queima, é o que ele usa, é o que ele gasta. Então, quanto mais roda, mais consome, ou seja, mais gasta, tá? Cuidado. Se perguntasse assim, quantidade, então quanto mais roda, menos quantidade fica. Agora, consumo, quanto mais roda, mais consome, tá? Valeu. Obrigado. Vamos lá? Conseguiram terminar? Vamos junto aqui. O tamanho de um tanque e o tempo necessário para enchê-lo. Ó, o tamanho de um tanque e o tempo necessário para enchê-lo. Direto ou inverso? Direto ou inverso? Direto? Ó, o tamanho e o tempo para encher. Comigo, se um tanque tiver
500 litros. Aí ele leva, por exemplo, 5 horas. Se ele tiver 1.000 litros, ele vai aumentar o número de horas para encher ou diminuir? Aumentar, não é isso? Então, o tamanho e o tempo. Quanto maior o tanque, mais tempo para enchê-lo. Então, elas são diretamente proporcionais. Dúvida? Ótimo. Vamos botar aí um Dzinho aí. O número de linhas, olha que interessante. O número de linhas por página e o total de páginas de um livro. O número de linhas por página e o total de páginas de um livro. Inversamente, não é isso? Se você vai escrever e na cada página só tem 5 linhas, vai levar um monte de páginas. Mas se tiver 30 linhas, vai diminuir o número de páginas. Quanto mais linhas, menos páginas. Aumentou um, diminuiu o outro. Então, são inversamente proporcionais. Certo, gente? Beleza. Terceira, a eficiência de um grupo de operários e o tempo para executar certo serviço. A eficiência de um certo grupo de operários e o tempo para executar certo serviço. Inverso ou direto? Inverso. Quanto mais ágeis, menos tempo. Não é isso? Quanto mais ágil, mais rápido ele faz, ou seja, menos tempo. Então, quanto mais ágil, menos tempo, aumentou a agilidade, diminuiu o tempo, inversamente proporcionais. Certo? Que lindo! Fácil! Matemática de graça! Só usar a lógica, professor? Só usar a lógica, né? Daqui a pouco você vai pegar uma prova de raciocínio lógico e fala, essa é na lógica, essa é na lógica. Fácil. Olha aí. Agora, a dificuldade de uma tarefa e o tempo para executá-la. Isso, a dificuldade e o tempo. Você vai capinar um quintal, né, ali. E aí choveu, tá molinho, ou você vai capinar o quintal cheio de pedra, né? Então, quanto mais difícil, mais tempo, ou seja, diretamente proporcionais. Sim ou não? Lindo. Bom. Agora, o número de horas trabalhadas por dia e a quantidade de trabalho. A facilidade de uma tarefa e o tempo para executá-la. Aí, olha aqui, gente. Agora aqui, presta atenção. Olha aqui a sua mesma situaçãozinha aqui de novo. Qual o seu nome? Maria? Pronto, olha aí, Maria. O que eu quero é que essas questõezinhas eu coloquei aqui para que vocês sejam capazes de vocês montarem a resolução, vocês raciocinar em cima da questão. Olha aqui também nós temos a mesma situação do que ela colocou ali atrás. Presta atenção. A facilidade de uma tarefa e o tempo para executá-la. A facilidade de uma tarefa e o tempo para executar. Se eu falar assim, ó, quanto mais fácil, mais rápido. Se eu pensar assim, elas são diretamente, não é isso? Quanto mais fácil, mais rápido. Mas ele está falando assim, mas eu tenho que enxergar o tempo. Quanto mais fácil, menos tempo. Tá bom? Então, quanto mais fácil, menos tempo. Então, elas são inversamente. Porque quanto mais fácil a tarefa, menos tempo eu gasto. Mas, professor, se eu gasto menos tempo, porque eu faço mais rápido. Eu sei. Se você também sabe disso, na hora que tiver a opção lá, nós vamos interpretar. Tá bom?
Show! Ainda bem que apareceu uma para a gente poder auxiliar melhor. Claro para vocês aqui também? Beleza. Fácil! O número de horas trabalhadas por dia e a quantidade feito em uma semana. O número de horas trabalhadas e a quantidade feito, o número de horas trabalhadas por dia e a quantidade de trabalho feito em uma semana. Ó, o número de horas trabalhado por dia e a quantidade de trabalho feito em uma semana. Se você trabalha 2 horas por dia, você faz. Se você trabalha 2 horas por dia, em 7 dias, você constrói, sei lá, qualquer um trabalho aí que vocês queiram. Hã? Uma parede, pronto. Se você trabalha 2 horas por dia, em 7 dias, você constrói uma parede de 10 metros. Se você trabalhar 5 horas por dia, em 10 dias, vai construir mais ou menos da parede? Mais. Então, quanto mais horas trabalhadas, mais produtividade você tem, diretamente proporcionais. Fácil, mas entendeu? Quanto mais horas por dia você trabalha, mais coisas você constrói. É como se você pensasse aí em padrão normal. Se você vai trabalhar de Uber, aí você trabalha 2 horas por dia, em 7 dias, você vai conseguir arrecadar R$ 800. Se você trabalhar 6 horas por dia, em 7 dias, você vai arrecadar mais de R$ 1.500. Tá? Agora, a última. O número de horas trabalhadas por dia olha aí agora. O número de horas trabalhadas por dia e o número de dias necessário para fazer um trabalho. O número de horas trabalhado por dia e o número de dias necessário para fazer um trabalho. E inversamente, não é isso? Quanto mais horas você trabalha, menos dias você. Pessoal, eu estou falando de uma coisa de matemática. Não vem com aquela linguagem aqui. Ah, não, eu é o contrário. Porque eu trabalho 4 horas, se eu dormir meia hora, depois eu rendo muito mais. É que não está falando desse negócio, não. Tá? Não, porque quando eu durmo, eu fico descansado, quando eu volto trabalhando, que é uma beleza. Né? Não, esquece isso, tá? Pelo amor de Deus. Beleza, gente? Tranquilos? Ficou claro quando é com a grandeza é direta e quando é com a grandeza é inversa? Então nunca mais vocês vão ter dúvida em regra de 3, eu prometo. A partir de agora vocês vão ver o tanto que regra de 3 é fácil, porque regra de 3 se resume a isso, porque o restante é de graça. 50% nós já sabemos. Vamos lá. Pronto. Então, primeira coisa aqui, ó, vamos escolher uma das grandezas, foi o que nós fizemos. Escolhe uma das grandezas e aumentá-la e observar o que vai acontecer com a outra. Então, nós escolhemos uma e a gente aumenta ela e observa o que acontece com a outra. Se ela aumentar, direta. Se ela diminuir, inverso. Isso que nós fizemos, tá? Se ambas aumentarem, serão diretamente proporcional. Se o aumentar e a outra diminuir, serão inversamente proporcional. Tá bom? Então, sempre isso. Escolhe uma grandeza, aumenta ela e vê o que acontece com a outra. Tá? Vamos que vamos. Ah, pessoal, quem ainda não estiver seguindo lá no Instagram, siga, por favor, siga. Tá ali, @Prof. Raulson, ali tá o meu WhatsApp. Fiquei com dúvida, professor. Gente, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu tenho certeza que quando for na segunda-feira, vai chegar um monte de dúvida para mim. Ah, professor, eu não sei por que essa conta deu isso. Gente, eu tinha que perguntar, não era antes, não? Antes do concurso? Olha que grandeza inversamente proporcional. Depois do tempo que vem.
não faça isso, tá? Voltar aqui, é que você pediu? Então, tire as dúvidas. Depois da prova, já era. A gente vai pensar só da educação, né? Então, por favor, tire as dúvidas. Professor, mas eu pergunto e você não responde. Não, eu respondo. Todos vocês. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todos. Demoro, mas respondo. Eu respondo. Não deixo ninguém aqui sem resposta. E vou responder antes de domingo, desde que você não me pergunte sábado, meia-noite. Né? Pode? Pode? Porque matemática é fácil. Isso. Matemática é fácil, desde que o professor seja bonito. De graça. Vamos lá. Então, professor, eu vou seguir aqui. Segue. Mandar um oi lá, mande. Vou assistir, professor. Tem essa aula aí lá? Tem essa aula aí gravada já lá no YouTube. Pode assistir lá. Bom, regra de 3. Pessoal, então agora nós vamos utilizar o que nós já aprendemos aqui. Regra de 3. Nós temos 2 tipos de regra de 3. Elas podem ser simples, como o nome diz, simples, fácil, de graça, né? Elas podem ser simples ou elas podem ser compostas. Então, nós temos 2 tipos de regra de 3. Elas podem ser simples ou elas podem ser compostas. Tá bom? Simples ou composta. Qual é a diferença, professor? Qual é a diferença entre uma regra de 3 simples e uma regra de 3 composta? Vai! Isso, agora fala um de cada vez. Qual a diferença entre uma regra de 3 simples e uma regra de 3 composta? Isso. Quando responde todo mundo junto assim, eu empolgo, mas não entendo. Vai! Eu fico empolgado quando todo mundo responde junto assim. Só não entendo. Agora um de cada vez. Qual é a diferença entre uma regra de 3 simples e uma regra de 3 composta? E daí eu teria que sempre saber qual profissão trata. Seria isso, não sei. Certo, ótimo, mas está respondendo. Valeu, Fernanda. Alguém dá mais? Ela falou assim, que aí ela vai ter que interpretar as informações. Então anote comigo aí. Regra de 3, simples, envolve 2 grandezas. Regra de 3, simples, envolve 2 grandezas. Por exemplo, tempo e espaço. Tempo, velocidade, né? Lipídios e o que consome. Né? Então, regra de 3, simples, envolve 2 grandezas, tá? Número de homens e horas trabalhadas. Então, regra de 3, simples, envolve 2 grandezas, correto? Regra de 3, simples, 2 grandezas. Regra de 3, composta, mais de 2 grandezas. Pode ser 3, 4. Tempo, espaço, velocidade, tempo, né? Velocidade, aí sempre 2 grandezas, simples. Composta, mais de 2 grandezas. Tá bom? Certo? Então vamos lá. Regra de 3 simples é o processo para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Uai, professor, uai, você acabou de dizer que é 2 grandezas, como é que é 4 ali? Eu disse 2 grandezas, não disse valores. 2 grandezas. Aí, dessas 2 grandezas, tem 4 valores. Como assim, professor? Dá um exemplo. O cara vai dizer bem assim, ó. João andando a uma velocidade
de 50 km por hora, ele faz um percurso em 4 horas. Se ele andar a 100 km por hora, ele faz o percurso em quantas horas? Olha aí, ele deu 4 valores, não foi? Andando a 50 km por hora, um valor. Faz o percurso em 4 horas, outro valor. Se ele andar a 100 km por hora, outro valor. Faz em quantas horas? É o que ele quer saber. Então, 4 valores. Conhece 3 e quer saber o quarto. Agora, quais são as grandezas? Velocidade e tempo. 2 grandezas. Então, regra de 3 simples, 2 grandezas. Tá certo? Certo? Beleza. Bom, olha lá, envolve 2 grandezas, certo? Agora é o grande lance. Ó, vamos relembrar o que nós acabamos de falar. Olha aí o que eu disse lá. Relembrar diretamente proporcional e inversamente proporcional. Olha o tanto que isso aqui é fácil para a gente ganhar a noite. Fácil para ganhar a noite. Espera aí. Regra de 3 envolve 2 grandezas. E essas grandezas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Olha aí, que lindo! Envolve 2 grandezas, e essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando é que é direta? Quando aumenta um, aumenta o outro, ou diminui um, diminui o outro. Direta, na mesma direção. Aumenta um, aumenta o outro. Diminui um, diminui o outro. Diretamente, na mesma direção. Quando é que é inversamente, direção contrária. Diminui um, aumenta o outro. Ou aumenta o outro, diminui o um. Beleza? Regra de 3 envolve 2 grandezas. Regra de 3 envolve 2 grandezas. Regra de 3 envolve 2 grandezas. Regra de 3. Regra de 3. Regra de 3. Regra de 3. 2 grandezas. Direta e inversa. Regra de 3. 2 grandezas. Direta e direta. Aumenta um, aumenta um. Direta. 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 Inversa. Inversa. Beleza. Agora comigo. Quando for direta, multiplica em Xuxa. Direta. Direta, Xuxa. Direta. 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 Xuxa. Direta. Xuxa. Direta. Xuxa. Direta. Show. Quando for inverso, multiplica reto. Quando for inverso, multiplica inverso. 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 Reto. Direto. Xuxa. Direto. Inverso. Xuxa. É só isso. Ganhamos a noite. Se entendeu isso aí? Vamos treinar? Vamos treinar. Olha lá. Diretamente. Xuxa. Multiplica em X. Diretamente. Xuxa na criança. X. Diretamente. Xuxa. Diretamente. Xuxa. Diretamente. 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 Xuxa. Reto. Inversamente. Pronto. Inversamente. Multiplica reto. Beleza, gente? Isso aí é importante. Pode anotar ou tirar foto. Isso aí é importante, tá? Matemática fácil. De graça. Ei? Qual o seu nome, Fogoiazinha? Isabela. Ó, a Isabela falou bem assim, Raul Bonito. Uma questão vai ser o caso de ser diretamente ou o caso de ser inversamente. Se for simples, sim. Se for simples, sim. Se for uma regra de 3 simples, ela só envolve 2 grandezas. Então, ou ela vai ser direta ou ela vai ser inversa. Se for composta,
aí eu posso ter uma parte variando diretamente e a outra inversamente. Nós vamos fazer de regra de 3 composta acontecendo isso ainda hoje. Tá bom? Muito boa pergunta. Obrigado. Vamos lá. Ah, professor, aquele ali é o Instagram, é? É aquele ali. Vamos lá, então. Vamos agora brincar. Chegou a hora de vocês. Todas as questões aí são de concurso. É hora de vocês. Eu vou só corrigir. Já quero ver vocês. Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas iguais, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais 2 dessas mesmas máquinas, a quantidade de combustível estocado será suficiente para que essas máquinas trabalhem um número de dias igual lá. Ah? Vamos divertir? Conseguiram? Conseguiu já? Ali? Vamos fazer? Podemos? Podemos? Vamos interpretar juntos aqui. Vamos entender quando ele fala grandeza, vamos entender se essa grandeza é direta, se essa grandeza é inversa, se eu multiplico reto, se eu multiplico em Xuxa. É a hora de tirar dúvida. Tá bom? É a hora de tirar dúvida. Olha aqui comigo. Ele vai dizer assim, ó. Uma empresa tem combustível suficiente estocado. Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas iguais. 8 máquinas iguais. Primeira grandeza, número de máquinas. Correto? Primeira grandeza, número de máquinas. Então você vai lá e escreve. Então eu vou vir aqui, ó. Número de máquinas. Pronto. Número de máquinas. 8. Vou colocar na cor pretinha aqui para ver se vai ficar melhor para vocês. Então, número de máquinas, primeira grandeza. Sim ou não? Tranquilos? Beleza. Aí ele continua. Trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Segunda grandeza. Número de dias. Tempo, número de dias. Escreve. Ah, professor, eu tenho preguiça de escrever. Então para com essa preguiça infeliz, tá? Número de dias. Pronto. Número de dias. É a segunda grandeza, ó, trabalhando durante 20 dias. Sim ou não? Sim. Aí ele continua. Se a empresa colocar em operação mais 2 dessas máquinas, cuidado com isso. Ele está dizendo que a empresa só vai ter 2. Não, está dizendo que vai colocar mais 2. Então, se tinha 8 e ele colocou mais 2, ficou quantas? 10. Então agora, 10 máquinas. Pronto. 10 máquinas. Sim ou não? Sim. Aí ele fala, a quantidade de combustível estocado será suficiente para que essas máquinas trabalhem quantos dias? X. Certo? Máquinas embaixo de máquinas, dias embaixo de dias. Sim ou não? Alguém tem dúvida até aí? Alguma dúvida? Não? Agora raciocine comigo. Espera aí. Ó, uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas iguais, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais 2 máquinas, 2 das mesmas máquinas, a quantidade de combustível estocado será suficiente
Olha aí, se aumentar o número de máquinas, o que é que acontece com o número de dias? Isso. Se aumentar o número de máquinas, o que é que acontece com o número de dias? Quando aumenta um, diminui o outro, é o quê? Isso. Quando aumenta um, diminui o outro, é o quê? E se é inversamente, multiplica reto ou enxuxa? Reto ou enxuxa? Não é fácil? Multiplica reto. Olha lá, papai. Então, ó, você vem aqui, reto. Cadê você, cursorzinho? Reto. Então, você vai vir aqui, ó, reto. Ó. Então, vai ficar 10 vezes x, 8 vezes 20. Quanto que é 10 vezes x? 10x. Quanto que é 8 vezes 20? 160. Então, x é igual a 160. Se o 10 está multiplicando, passa. 160 dividido por 10. 16. Letra C, de amor. Pronto. Porque quem ama, cuida. Não é fácil? Ficou dúvida? Alguma dúvida? Não? Anote que a gente vai fazer mais. Não é fácil, gente? Fácil. Professor, vamos fazer umas 30 dessa hoje? Pegou fazendo aí, não leva mais nem 2 minutos agora. De graça. Se não entender, pergunte. Tá? Quem tinha acertado essa? Show! Muito bom. Muito bom. Vamos fazer mais umas 3 de regra de 3 simples, aí a gente faz de regra de 3 composta. Tá? Assim que vocês autorizarem. House, o médico falou assim: você ainda não pode dar aula, não. Eu falei: não, eu não empolgo, não. Eu vou devagar. Vou. É. Pode, gente? Então vamos. Mais uma. Ó, ele. Ah, essa questão é boa, que só uma porca parida. Olha o que ele diz aqui. Determinada máquina trabalhando sem interrupção fabrica 30 peças em 27 minutos. Determinada máquina trabalhando sem interrupção, tá? Determinada máquina trabalhando sem interrupção fabrica 30 peças em 27 minutos. Então, determinada máquina trabalhando sem interrupções fabrica 30 peças em 27 minutos. Mantendo essas mesmas condições, o tempo necessário para que essa máquina fabrique 480 dessas peças são 7 horas e 50 minutos, 7 horas e 35 minutos, 7 horas e 20 minutos, 7 horas e 12 minutos, 6 horas e 58 minutos. Vai, essa é boa. C. Ó, então nós temos aqui letra C, quem falou mais? B. Letra C, letra B. Alguém falou mais? Letra B. D. D. Letra D. Então a gente já tem B, C, D. Letra. Ainda tem?
Alguém na letra E? C? C já está ali. Gente, eu sempre vou colocar essa questão em todas as aulas que eu for fazer. Professor, se você for fazer uma aula que envolver regra de 3, lá sexta-feira com o Júnior Cabeçudo, amanhã, você vai colocar essa questão de novo? Vou. Eu sempre vou colocar uma questão envolvendo isso aí. O que me impressiona é que às vezes eu coloco ela 30 vezes, explico, você diz que entendeu. Aí no dia da prova cai e você erra. Pessoal, eles são astuciosos, para não falar outra coisa, com esse tipo de questão aqui. Vocês acertam o cálculo e erram a resposta. Vou mostrar aqui como vocês acertam o cálculo. E vou mostrar onde é que vocês estão errando a resposta. Presta atenção. Determinada máquina, trabalhando sem interrupção, fabrica 30 peças. O que é isso? Primeira grandeza. Qual é a primeira grandeza? Número de peças. Ok. Então, número de peças, primeira grandeza. Pronto. Número de peças, 30. Aí ele fala, em 27 minutos. O que é isso? Tempo, segunda grandeza. Tempo em minutos. Tempo em minutos. 27 minutos. Tempo, 27 minutos. Aí ele continua. Mantendo essas mesmas condições, o tempo necessário, tempo necessário, ele está perguntando, para que essa máquina fabrique 480 peças. Peça embaixo de peça. Tudo bem? Até aí, alguém tem dúvida? Eu já sabia disso. Agora, quer ver como vocês também não têm dúvida? Essa grandeza é direta ou inversa? Direta, não é isso? Quanto mais peça, mais tempo. Correto? A grandeza é direta ou inversa? Direta. Quando a grandeza é direta, multiplica reto ou em Xuxa? Show. Então vamos multiplicar em Xuxa. Tá aqui. Xuxa. Muito bom. Deixa eu tentar aproximar esse cara aqui de mim. Para ver se ele pega mais perto e eu tenho que ficar me escondendo aqui. Ok. Então, beleza. Então nós já vimos que vamos multiplicar em Xuxa. Então vai vir aqui. 30 vezes x é igual a 480 vezes 27. Maravilha. Eu vou cortar esse zero com esse zero aqui, ó. Lembra que nós falamos isso lá em razão e proporção? Quando der para simplificar, pode, né? Eu cortei esse zero com esse zero. Então agora ficou 48 vezes 27. Esse 3 aqui, ó, vou passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, x é igual a 48 vezes 27 dividido por 3, correto? Isso é lindo. Aí aqui você escolhe, ó, 27 por 3 dá 9, ou 48 por 3 dá 16. O que faz? A ordem aqui não altera. Vou simplificar bem aqui, ó. 27 por 3 dá 9. Então vai... Oi? Ah, tá muito rápido. Vou apagar aqui e fazer aqui de novo, então. Ó, esse cálculozinho aqui, eu vou querer que vocês... porque aqui cada um vai ter um jeito, né? Professor, eu não sei fazer simplificando. Pô, se você sabe fazer, você não simplifica, tá? Não é obrigado fazer simplificando. Pronto. Opa, aqui é sacanagem, né, Raul? Aí aqui, ó, vamos aqui devagarinho, Fernanda. Então aqui eu já sei que é em Xuxa, então eu vou vir aqui 30 vezes x é igual a 480 vezes 27, certo?
É o que nós tínhamos feito, correto? Ó, eu estou cortando esse zero com esse zero. Professor, eu não quero cortar. Então não corte, multiplica 480 vezes 27, pega o resultado e divide por 30. Vai dar a mesma coisa. Eu estou cortando que é para diminuir o cálculo. Pronto, agora vai ficar, ó, 48 vezes 27. O 3 está multiplicando, eu passo dividindo. Pronto. Só eu não sei simplificar. Então faz 48 vezes 27, divide o resultado por 3. Eu, Raul, prefiro fazer assim, ó. Corto 27 com 3. Ó. 27 dividido por 3 é 9. Certo? Vou trazer para cá. Ó. Vai ficar x é igual a 9 vezes 48. Quanto que é 9 vezes 8? Pensa que essa pergunta é difícil. Quanto que é 9 vezes 8? 72. Vão? 7. Pronto. 9 vezes 4. 36 com 7. 36 mais 7. 43, né? Então eu tenho aqui, ó, 432 minutos. Tá? 432 minutos. Até aí tem dúvida? Não? Eu vou mostrar, eu já sabia que até aí vocês não têm dúvida. Eu vou mostrar onde é que vocês estão errando, para nunca mais errar. Porque, gente, 1 hora tem quantos minutos? Isso é lindo. 1 hora tem 60 minutos. Aí vocês chegam lá e dividem isso aí por 60. Tá errado, professor? Não, tá certo. Vamos dividir. Vocês chegam lá e faz assim, 432 dividido por 60. Beleza. Aí vocês chegam e falam assim, professor, dá 7. Né? Aí 7 vezes 0 é 0 para 2, 2. Pronto. Aí 7 vezes 6. 7 vezes 6. 42 para 43, 1. Aí 12 dá para dividir 60? Não. Aí vocês colocam uma vírgula lá e colocam um 0 aqui. Tá certo, professor? Tá certo. 120 dividido por 60? 2. Aí 2 vezes 60, 120. Para 120 nada. 7,2 horas. Aí vocês vão lá e falam como vocês estavam falando. Letra C. 7 horas e 20 minutos. Tá certo? Agora tá certo. 7,2 horas é 7 horas e 20 minutos. Então 7,8 horas é 7 horas e 80 minutos, é? Tá certo. E aí é onde eu falo que eu vou fazer toda vez, porque isso é um peguinha. Pessoal, 7,2 horas não é 7 horas e 20 minutos. Assim como 7,3 não é 7 horas e 30 minutos. Quanto que é 7 horas e 30 minutos? 7,5, que é a metade de 1 hora. Então, 7,5 não é 7 horas e 30 minutos? Não 7,3 é 7 e 30 minutos. Cuidado com isso. Então, como é, professor? É 7 horas e esse vírgula 2 quer dizer que é 20% de 1 hora. Então, é 7 horas mais 20% de 1 hora. Ô, professor, não confunde minha cabeça não, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não vou confundir não. Quer acertar? Então, só pega isso aqui, ó. Se você não quiser trabalhar com porcentagem, só multiplica aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Então, 7,2 é 7 horas e 12 minutos. 7,3, 7 horas e 18, porque 3 vezes 6, 18. 7,4, 7 horas e 24 minutos. 7,5, 7 horas e 30 minutos, porque 5 vezes 6,
30. 7,6. 7 horas e 36 minutos. 7,7. Isso. 7,8. Só um minutinho, eu te dou a palavra. 7,8. Isso. 7,9. 7 horas e 54 minutos. 7,10, se nós fôssemos falar assim. 7 horas e 60 minutos. Aí os 60 minutos vai para mais 1 hora. Então, 8 horas. Tá claro isso? Sim ou não? Quanto é 7,1 horas? 7,1 horas. 7 horas e 6 minutos. Então é só pegar o que tem e multiplica por 6. Ó. Se for 1, então 1 vezes 6, 6 minutos. Se é 2, 2 vezes 6, 12 minutos. Se é 3, 3 vezes 6, 18 minutos. Se é 4, 4 vezes 6, 24 minutos. Se é 5, 5 vezes 6, 30 minutos. Por isso que 7,5 é 7 horas e 30 minutos, que é 7 horas e meia. Dúvida? Não? Pode perguntar agora. Fale. Pode. 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 Eu ia falar isso mesmo. O que eles estão falando ali, que para não trabalhar com decimal, o que eles fizeram? Se era de 60 minutos, aí eles foram assim, 60, 120, 180, 240, 300, 320. Aí, opa, 320. Sobrou quantos? Para 320, 380. Então, o que eles foram foi de 60 em 60. Então, ó, 60, 120, 180, 240, 300, né? Aí eles conseguem 300, 360, 420. Opa, 420 para 432 falta quanto? 12. Então é 12 minutos. Tá certo. Perfeito. Sem problema. Tá? Ah, professor, mas nem foi assim, professor. Foi. É porque você fez aqui, ó. 7 vezes 60, você achou que é 420. Para 432 falta 12. Então 12 minutos. 7 horas inteiras e 12 minutos que falta. E professor, e se não desse inteiro aí? É porque ia para os segundos, mas eu não acho que eles vão chegar até aí. Até no minuto tá bom para vocês. Tá bom aí? Dúvida? Vamos para a próxima? Era só essa, que era chatinho. Vamos que vamos. Eu tenho que chegar na regra de 3 composta hoje. Jorge está me lembrando aqui do calendário. Antes de vocês irem, quem não pegou o calendário ainda, pega aqui. Deixa eu deixar bem passando aqui, quem não pegou, poder pegar aí, por favor. Vem aqui para frente aqui para eles aqui, Jorge. Obrigado. Pode? Pode, irmão? Vamos lá. Em um concurso foram aprovados 54 candidatos. E o número de aprovados, em um concurso foram aprovados 54 candidatos. E o número de candidatos aprovados representa 12% dos candidatos inscritos. Nesse concurso, o número de candidatos inscritos era: dá para fazer por porcentagem ou dá para fazer por regra de 3? Você que escolhe. Vamos. Vou fazer aqui envolvendo regra de 3, que é o assunto que nós estamos explicando aqui hoje, tá? Para treinar a regra de 3. Dá para fazer por porcentagem fácil. Em um concurso foram aprovados 54 candidatos. Opa, primeira grandeza, 54 candidatos. Então, número de aprovados. Pessoal, não tenha preguiça.
Número de aprovados, 54. Escreva. Aí ele diz, e o número de candidatos aprovados representa 12%, segunda grandeza, percentual, porcentagem, como você preferir. 12. Certo? Aí ele diz, nesse concurso, o número de candidatos inscritos era, pessoal, se o número de aprovados é 12%, o número de inscritos é o quê? O número de inscritos? 100%, não é isso? Foram inscritos 100%. Então, ó, 100%. E o 100% representa quanto? X. Sim ou não? Alguma dúvida? Não? Hã? Olha lá. Ele diz, em um concurso foram aprovados 54 candidatos. Pronto, primeira grandeza, número de aprovados. 54 candidatos. E esse número de aprovados representa 12%. Então, 54, 12%. Certo? 100% representa quanto? Quantidade de candidato inscrito. X. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. 12% deu 54 aprovados. 30% vai dar mais aprovado ou menos? Mais. 50% mais ou menos. Se aumentar o percentual de aprovado, o que aumenta, vai ter com os resultados? Aumenta. Então, se aumenta um, aumenta o outro, é o quê? Diretamente. Se é diretamente, multiplica como? Pronto. Xuxa. Pronto. Xuxa aqui, ó. Então, nós vamos ter 12 vezes x, que é igual a 54 vezes 100. Pronto. Então, x... Eu vou colocar devagarinho aqui, a Fernanda. Eu ia fazer direto, mas vou devagarinho. 12 vezes x é igual a 54 vezes 100, 5.400. Então, x é igual a 5.400 dividido por 12, que deu quanto? 450. Alguma dúvida, gente? Não? E professor, só a título de curiosidade, como é que eu faria ela se fosse por porcentagem? É mais direto ainda. Se fosse por porcentagem, vou mudar, vou colocar na corzinha azul, bem aqui embaixo. Se fosse por porcentagem, era mais direto. Eu fiz assim porque nós estamos falando de regra de 3. Mas se fosse por porcentagem, ele está dizendo bem aqui, ó, que ele diz que 12% dos candidatos em um concurso foram aprovados 54 candidatos. E o número de candidatos aprovados representa 12%, né? Aí você ia chegar a falar assim, ó, 12% de quem? Ó, 12% de quem é igual a 54? Isso é porcentagem. 12% de quem que dá 54? Resolvia percentual. 12% de quem dá 54? Aí ia lá, ó. Ia ficar 12 vezes x, 54 vezes 100. Então, x é igual a 5.400 dividido por 12. Pronto, tinha feito de forma percentual. Tá? É porque, como nós estamos falando de regra de 3, nós fizemos por regra de 3, mas por percentual é daquele jeito. Vamos mais? Podemos? Vamos lá. Nossa, quando chegar na regra de 3 composta é difícil. É não. É difícil é prédio grande. Isso aqui é fácil. Né? Fácil. Edifício. Edifício é prédio grande.
Podemos, gente? Tira uma fotinha aí, se quiser, pra gente ir mais. Oi. Rapaz, caiu uma porcentagemzinha, é bem provável, porque raciocínio tem porcentagem. No diagrama, eu também penso. Professor, por que você não pulou lá pro diagrama? Porque eu não quis atropelar vocês. Eu não quis atropelar o. Existe a possibilidade de cair conjuntos, que eu penso que o João Henrique fez aqui, por isso que eu não estou fazendo, né? E existe a possibilidade de uma tabelinha, uma de tabela verdade, existe do ou, né? Existe. E aí, agora, arranjo, combinação, permutação, princípio multiplicativo, que é a parte do fatorial, isso aí não existe, não, isso aí é certeza. Eles colocam uma questão assim dessa aí sempre. Pelo menos uma. Vamos lá. Olha aí. Regra de 3 simples, questãozinha já de 2024. Ele colocou lá assim: barras de cereais foram levadas a um acampamento e foram suficientes por 10 dias para 3 escoteiros. Caso houvesse mais 2 escoteiros nesse acampamento, essas mesmas barras de cereais seriam suficientes para quantos dias? Quero ver todo mundo acertando essa. Questãozinha já de 2024. Coisa boa é ter amigo, né? Ó, garrafinha aqui que a dona Luciene me presenteou com o professor Neto Pintinho. Sim? Todos fizeram? Letra? Beleza. Vamos ver então. Se alguém não acertou, não tenha vergonha. Pergunte. Barra de cereais foram levadas a um acampamento e foram suficientes para 10 dias. Número de dias. Primeira grandeza. Número de dias. 10. Aí ele fala: para 3 escoteiros. Segunda grandeza. Número de escoteiros. 3. Certo? Beleza. Então, primeira grandeza, segunda grandeza. Tá vendo? Regra de 3 simples, 2 grandezas. Se conhece 3 valores, ele quer saber o quarto. Já conhecemos 2, vamos para o terceiro. Se houvesse mais 2 escoteiros, só toma cuidado com isso. Se houvesse mais 2. Então, se eram 3, se houvesse mais 2, 5. Cuidado com isso, para você não colocar o número 2 aí. 5. Aí, essas mesmas barras seriam suficientes para quantos dias? X. Olha aí, se aumentar o número de escoteiros, o que que acontece com o número de dias? Beleza. Se aumentar o número de escoteiros, diminui o número de dias. Quando aumenta um, diminui o outro. Aumenta um, diminui o outro. Quando é inversamente, multiplica reto. Inversamente, multiplica reto. Pronto, gente. Maravilha. Tem alguém que não entendeu? Beleza, reto. Então eu tenho 5 vezes x, 10 vezes 3. 5 vezes x, 30. Aí, x é igual a 30. Está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido por 5, 6. 6 dias. Letra A. E vocês acertaram. Maravilha. Bora, professor. A Pinagé.
Não é fácil? De graça. Podemos? Vamos, professor. Vamos, que até 11 horas dá para a gente resolver mais algumas. Vocês viram por que eu fiquei 40 minutos da nossa aula só falando quando era direto, inverso, porque eu sabia que agora fica fácil. Se a gente aprendeu a identificar quando é direto e quando é inverso, regra de 3, fica mole. Né? Agora, é claro que se você ficar aplicando bem aí, como se fosse direto, multiplicando em Xuxa, vai ter resposta lá, que eles são malandros. Né? Eles são malandros. Por isso que eu quero que vocês entendam bem quando é direto e quando é inverso. Porque se vocês errarem isso aí, vai ter resposta lá. E aí você cai igual um patinho. Tá? Vamos mais. Olha aí. 2023. Uma fábrica com 120 funcionários produz 360 peças. Se o número de funcionários dessa fábrica aumentar em 20%, a quantidade de peças que serão produzidas será de. Ó, misturou um pouquinho aí uma porcentagem. Vai, 3 minutos. Uma fábrica com 120 funcionários. Opa, primeira grandeza, número de funcionários. Número de funcionários. 120. Uma fábrica com 120 funcionários. Uma fábrica com 120 funcionários. Produz 360 peças. Segunda grandeza, número de peças. Número de peças, 360. Sim ou não? Sim. Se o número de funcionários dessa fábrica aumentar em 20%, olha aí, gente, eu tenho que saber. Ele vai aumentar em 20%. Então, eu tenho que vir aqui, ó. Quanto é 20% de 360? Eu tenho que descobrir isso para eu saber quanto é que ele aumentou. Sim ou não? Sim, ó. Então eu vou ter que calcular, ó. 20% de 360. Tá bom, gente? Eu preciso saber quanto é que ele aumentou. Então eu vou calcular 20% de 360. Olha o tanto que isso é fácil. Eu vou de novo, Fernanda, ó, procurar a facilidade. Tá vendo que eu tenho lá, ó, um zero, 2 zeros. Então, ó, 2 zeros. Ah, não, desculpa, não é 360 peças, não, é funcionário, tá certo. Ah, ótimo. Ele fala que se aumentar 20%, é, ele fala, se o número de funcionários dessa fábrica aumentar em 20%, funcionário é 120, certo, certo, vocês estão certos. Então, não é 360, é 120. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Coloca aqui 120. Muito bom, ia perguntar, né? E se eu ainda fosse daquele professor antigo, eu ia falar assim, não, era só para ver se você estava prestando atenção. Era só para ver se estava prestando atenção. Aí, ó. Aqui, ó, não vai mudar nada do que a gente tinha falado, né? Olha lá. 1 0, 2 zeros, né? Eu vou cortar aqui, ó. Olha aqui, ó. 1 0, 2 zeros. Então eu corto com esses 2 zeros aqui, ó. Não mudou nada. Então vai ficar 2 vezes 12, 24. Pronto. Então está aumentando 24 no número de funcionários, correto? Correto. Tá aumentando em 24, né? Então ele fala aí, ó. Se o número de funcionários dessa fábrica aumentar em 20%, então está aumentando em 24. Se era 120 e aumentou em 24, ficou quanto? 144. Correto.
Então, 144 aqui, ó. X. Beleza? Sim ou não? Sim? Agora, olha lá, gente. Vamos raciocinar a questão. Uma fábrica com 120 funcionários produz 360 peças. Com 144 funcionários, ela produz mais ou menos peça. Mas se aumentar o número de funcionários, aumenta o número de peças. Se aumentou um, aumentou o outro. Multiplica reto ou enxuxa? Xuxa. Diretamente proporcional. Posso? Qual a cor que você acha que fica melhor? Um amarelo? Ok. Então vai ficar 120. Aí. 120. Ah, por isso que eu não estava acertando. A cor não tá. Olha lá, 120 vezes x. Opa. 120 vezes x. Deixa eu apagar esse coisinha aqui. É igual a 360 vezes 144. Olha lá, Fernanda, em sua homenagem. Eu vou vir aqui, ó, simplificar bem aqui, ó. Eu vou ajudar vocês com isso, gente, porque uma coisa é vocês fazerem com a calculadora na mão. Outra coisa é lá sem a calculadora. É 144, né? Ok. Aí, ó, mas também eu repito, cada um faz quando tiver facilidade. Pelo amor de Deus, não quero influenciá-los nisso não, tá? Eu faço assim, ó. Eu vou vir bem aqui, ó. Simplificar, ó. 360 por 120, 3. Ganho tempo. Então, x vai ficar, tá? 3 vezes 144. Ganhando tempo. Certo? Sim ou não? Sim? Agora vamos lá, então. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, 1, 13, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 432, letra A. Beleza? Sim ou não? Sim? Bem rapidinho para dar tempo da gente ir para a regra de 3 composta. Acho que agora já é a regra de 3 composta a próxima aí, né? Juan, muito obrigado, meu rei. Olha lá agora. Regra de 3 composta. Então, a regra de 3 simples envolve isso. A regra de 3 simples envolve. E a regra de 3 composta, mais de 2 grandezas. Agora, pessoal, eu vou fazer isso aqui com vocês. Essas eu vou resolver por causa do nosso tempo. E eu vou pedir que vocês prestem atenção, tá bom? Olha aí, ó. Em uma empresa, 10 funcionários. Ó, primeira grandeza, número de funcionários. Em uma empresa, 10 funcionários, primeira grandeza, número de funcionários. Produz 150 peças, segunda grandeza, número de peças. Em 30 dias, terceira grandeza, número de dias. Viu? Passou de 2 grandezas, composta. Tá? Aí, então eu vou lá, devagarinho para vocês entenderem. Ó, em uma empresa, 10 funcionários. Pronto, primeira grandeza, número de funcionários. 10. Se não entender, pode perguntar. 10. Produzem 150 peças. Segunda grandeza, número de peças. Número de peças, 150. Em 30 dias, terceira grandeza, número de dias. Pessoal, não tenha vergonha de perguntar, por favor. Número de dias, terceira grandezas. Até aí, alguém tem dúvida? Não? Vamos para frente. O número de funcionários, ó, funcionário embaixo de funcionário, tá? O número de funcionários, X.
que a empresa vai precisar para produzir 200 peças, peça embaixo de peça, com 20 dias, dias embaixo de dias. Até aí alguém tem dúvida? Não. Agora, vocês vão prestar atenção aqui. Eu paro um pouquinho para vocês copiar, tirar foto, sem problema nenhum. Professor, é porque quando eu aprendi lá no 7º ano, que na minha época era 6ª série, professor, eu aprendi com setinha, setinha para baixo, setinha para cima, setinha para baixo. Esquece, não vamos fazer isso aqui não, nós vamos entender isso aqui. Olha aqui, gente, sempre isolar a pergunta, tá? Sempre vamos isolar a pergunta. E qual é a pergunta? Onde tem um X. Sempre isolar a pergunta. Tem dúvida até ali? Não, então isola a pergunta. Qual é a pergunta? Aonde tem um X. Então eu vou vir aqui. Vou isolar onde tem um X. Importante entender. Se não entender, vai perguntar. Pronto, ó. Isolei aqui. Sempre vou isolar a pergunta, certo? Agora, comigo, não se preocupe tanto em anotar agora. Ela não vai fugir daí. Se fugir, eu faço de novo. Ó, agora é o seguinte. Nós vamos raciocinar em cima de quem nós isolamos. Lembra quando nós aprendemos se era direta ou inversa? O que a gente fazia? Aumentava uma e via o que acontece com a outra, não é isso? Vamos utilizar a mesma linha de raciocínio. Vamos aumentar uma e ver o que acontece com a outra. Tá? Aumenta um e vê o que acontece com a outra. Então, olha lá. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias. Aí ele diz, o número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 dessas peças em 20 dias é... Pessoal, se eu aumentar o número de funcionários, o que acontece com o número de peças? Isso. Se eu aumentar o número de funcionários, o que acontece com o número de peças? Aumentou um, aumentou o outro, não foi? Quando aumenta um, aumenta o outro, são o quê? Diretamente. Por isso que a regra de 3 composta é mais fácil do que a regra de 3 simples. Por quê, professor? Porque agora você não tem que ficar interpretando se vai multiplicar direto, se vai multiplicar... Não. Você só tem que interpretar a questão do jeito que está. Então, se é direto, você deixa do jeito que está. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aumentou. Se aumentar o número de funcionários, aumenta o número de peças. Então, está do mesmo jeito. Então, eu deixo. Vezes. Tudo bem? Dúvida? Não? Agora, vamos lá. O que ele está dizendo para a gente? Que eles produzem 200 peças em 20 dias úteis. Pessoal, ele vai dizer assim, se eu tenho 10 funcionários, se aumentar o número de dias, eu vou precisar aumentar ou diminuir o número de funcionários? Pensa comigo. Olha lá, vamos lá. Em uma empresa, 10 funcionários produz 150 peças em 30 dias. Para produzir 200 peças em 20 dias, é necessário que número de funcionários? Espera aí, olha aí, gente. Olha aqui, comigo. Se eu diminuir o número de dias, o que é que precisa acontecer com o número de funcionários para eu fazer aquele mesmo serviço? Então, se eu diminuir um, aumentar o outro é o quê? Tá claro? Olha lá. Se eu diminuir o número de dias, porque eu tenho que fazer a pergunta onde eu isolei. Então, se eu diminuir o número de dias, o que vai acontecer com o número de funcionários? Aumentar. Quanto menos dias para fazer o serviço, mais funcionário eu preciso ter. Não é isso?
Ah, eu faço um serviço aqui com 20 funcionários, eu faço em 50 dias. Com 10 funcionários, 100 dias. Se eu diminuir o número de funcionários, eu tenho que aumentar o número de dias. Então, se eu diminuo um, aumento o outro, eles são inversamente. Então, eu vou inverter. Pronto, então eu vou inverter. Ó. O 30 estava em cima, vai vir para baixo. E o 20 que estava embaixo vai para cima. Ficou dúvida, gente? É só raciocinar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu isolo a pergunta e raciocino em cima dela. Se for direto, deixa, para não haver queixa. Se for inverso, eu inverto. Beleza? Agora eu vou sair cortando esses zeros aqui que der para cortar, ó. Tem 2 zeros lá em cima. Eu vou cortar ele logo aqui, ó. 1, 2. Com esses 2 zeros aqui de baixo. Tá? Então vai ficar 10 está para x, assim como 15 vezes 2, 30. 2 vezes 30, 60. Tá? Quero cortar ainda, professor. Corta. Corta esse zero com esse zero. Então vai ficar 10 está para x, 3 está para 6. Tá bom? Aí agora no final, ó, eu tenho 3 vezes x. Agora tem que mudar a cor aqui porque chegou no branco. 3 vezes x vai ficar 10 vezes 6. Então vai ficar 3 vezes x, 60. Então x é igual a 60, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Dividido para 3, que dá 20. Letra B de Raulison, bonito. Não é fácil? Então, sempre a mesma história. Isola a pergunta, raciocine em cima dela. Se for direto, deixa. Se for inverso, inverte. Vamos fazer mais uma para fechar a noite. Pode anotar. Só não demora, porque senão vocês vão começar a sair. Vocês acham que se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã? Oi. Tem. Você tem que sempre vir aqui. Você isolou o funcionário, não é isso? Você isolou o funcionário. Então, olha lá. Se eu diminuir o número de dias, o que para eu fazer o serviço? Se eu diminuir o número de dias para eu fazer o serviço, o que tem que acontecer com o número de funcionário? Aumentar. Quanto menos dias para fazer o serviço, mais funcionário eu preciso ter. Então, diminuiu um, aumentou o outro, e inversamente. Aí nós invertemos. O 20 estava embaixo, foi para cima, e o 30 que estava em cima veio para baixo. Hã? Essa parte eu perdi. Aqui, tá. Aí eu fiz aqui, ó. 10 está para x. Aí eu vim aqui, 1 0, 2 0. Cortei com esses 2 zeros do 200 aqui. Ficou 15 vezes 2, que dá 30. 2 vezes 30, que dá 60. Aí cortei esse zero com esse zero. Ficou 3 para 6. Tá? Vamos para a última? Vamos. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem, em média, 6 clientes em 10 minutos. 2 caixas, uma grandeza. 6 clientes, mais uma grandeza. Em 10 minutos, mais uma grandeza. Considerando que nessa agência, todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é. Vamos? Vamos fazer. Vamos fazer que é de graça. Olha lá.
para fechar. Então, em uma agência, ele vai dizer, colocar aqui no amarelinho primeiro. O azulzinho aqui, veja aqui, ó, em uma agência bancária, 2, tá? 2 caixas. Então, número de caixas. 2. Atende em média 6 clientes. Número de clientes. 6. Em 10 minutos. Tempo em minutos. Tempo em minutos. 10. Aí, considerando que nessa agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo, ó, tempo embaixo de tempo. Assim, o tempo necessário para que 5 caixas, caixa embaixo de caixa, 5, atenda 45 clientes, cliente embaixo de cliente, 45. Até aí alguma dúvida? Não? Então, comigo. Vamos isolar a pergunta. A pergunta está aqui, ó. Isola a pergunta, onde tem a letra. Oh, maravilha. Olha como é que isso é bom. Eu comecei aqui hoje e não estava conseguindo escrever, agora já estou conseguindo circular. Muito bom. Por isso nós vamos ficar até meia-noite. É que eu sair daqui eu já estou. Bom, aí então ele vai, ó. Então, 10 está para X. Isolamos a pergunta. Alguma dúvida? Não? Que lindo. Então vamos. Agora ele diz, vamos raciocinar em cima da questão. Olha lá, gente. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes durante 10 minutos. Pessoal, se eu aumentar o número de clientes, o que vai acontecer com o tempo? Isso. Se eu aumentar o número de clientes, o que vai acontecer com o tempo? Aumenta. Se eu aumento um, aumento outro, é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu não mexo, eu deixo para não ter queixa. Então eu vou lá, ó, 6 para 45. Sim ou não? Sim. Agora vamos raciocinar a outra. Agora, se eu aumentar o número de caixas, ó, tinha 2 caixas atendendo, agora tem 5 caixas atendendo. Se eu aumentar o número de caixas, o que é que acontece com o tempo? Lindo isso. Quanto mais caixas, menos tempo. Se eu aumento um, diminui o outro, é o quê? Se é inversamente, multiplica reto, seria reto ou enxuxa? Reto. Então, agora, se é inversamente, nós vamos isso, inverter. Ou trocar, como ela está falando ali. Então, eu vou inverter. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Tudo bem, gente? Sim ou não? Que lindo. Então, 10 está para X. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 45, 90. Professor, eu estou vendo um 0 em cima e um embaixo. A Fernanda já falou assim, vou cortar. Falei, corta. Pronto. Aí vou ficar agora. 10 está para X. 3 está para 9. Beleza? Então vai ficar 3 vezes X, 10 vezes 9, 90. Então, x é igual a 90 dividido por 3. Então, x igual a 30. Vai levar 30 minutos. Letra B, de Raulison, bonito. Fácil! De graça. Ao médico.
De graça. Gente, ficou dúvida? Não? Essa era a nossa última. Muito obrigado de coração. Grande prazer estar aqui com vocês hoje. Né? Que Deus abençoe os que forem fazer a prova no domingo. Que Deus abençoe a prova de vocês. Que vocês possam estar iluminados, né? Tranquilos para fazer essa prova. Tá bom, gente? Muito obrigado de coração. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.